Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Lembrando que nós estamos trabalhando com este livro aqui, que é o volume 2 do quarto ano. E hoje nós teremos nossa aula de número 13, certo? Então já separa aí, pessoal, o seu material, já pegue o seu livro. Você vai abrir na primeira parte, onde estão as atividades de matemática, ok? Hoje nós vamos trabalhar as atividades 18.2 e 18.3, que estão aí nas páginas 16 e 17, tudo bem? Então, aí no seu livro, começando aqui na página 16, nós temos esta atividade. A professora Luciana explicou aos seus alunos que entre os contornos desenhados na atividade anterior, alguns eram circulares e outros poligonais. Vocês se lembram que na aula anterior nós trabalhamos com os poliedros e nós observamos os desenhos que haviam no livro e observamos a base dos poliedros. Vocês se lembram disso? E aí nós também diferenciamos aqueles que eles que eram circulares, né? E aqueles que eram que tinham o quê? Bases poligonais, ou seja, bases que têm lados, né? E os circulares, nós vimos o cilindro, nós vimos o cone, né? Nós vimos a esfera, todos eles são os corpos redondos, porque eles rolam. Hoje nós vamos falar sobre os polígonos, certo? Então, a professora, ela fez um cartaz com as figuras denominadas polígonos e perguntou se sabiam os nomes de cada uma delas. Complete o cartaz escrevendo o nome das figuras embaixo de cada uma delas. Então, na aula anterior, nós observamos essas figuras para identificar se eles eram bases ou se eles eram lados dos poliedros. Vocês se lembram? Por exemplo, aqui nós temos essas duas figuras que eram bases de prismas, ó. Aqui, quando nós trabalhamos nós identificamos os prismas e as pirâmides, nós vimos que todos os prismas têm as faces laterais formadas com esse formato aqui. Como se chama essa forma geométrica? E aí nós falamos também dos cubos, que eles têm 6 lados ou 6 faces iguais a esta. Como se chama essa forma geométrica? Nós falamos também das pirâmides, que pode ser tanto a com base triangular ou a com base quadrada, que tem este formato aqui, os lados. Vocês se lembram o nome dessas formas geométricas ou desses polígonos? Então, vai completando aí no seu livro. O primeiro é um triângulo. A segunda forma é chamada quadrado. Aqui depois nós temos o retângulo, que tem, ó, 4 lados também, mas são de tamanhos diferentes. Nós temos o pentágono, que tem 5 lados. E depois nós temos o hexágono, que tem 6 lados. Questão 2. Para desafiar seus alunos, a professora Luciana apresentou outro grupo de figuras. Então, ela fez esse primeiro desenho, que foi este aqui, pediu para que eles colocassem os nomes das figuras, e agora ela apresentou um outro grupo de figuras, que é este que está aqui no livro de vocês. E ela pediu que assinalassem quais eram polígonos e quais não eram. Aí os alunos pensaram e eles lembraram que os polígonos, eles são formados, sempre os polígonos são formados por figuras, né? Que têm linhas que se encontram, mas elas não se cruzam. Então, observando estes desenhos, nós vamos assinalar com X quais são polígonos e quais não são. Esse primeiro aqui, ó, eu até tenho segmento de reta, mas não fechou totalmente a figura. Então, não é um polígono. Aqui, a figura até está fechada, mas as linhas aqui, ó, elas estão se encontrando. Então, não é um polígono. Aqui eu vejo, olha só, uma linha curva que também não se encontrou. Então, eu também não tenho um polígono.
Aqui aconteceu a mesma coisa, a linha está curva, ó, está aberta. Aqui nessa figura eu tenho uma linha contínua, mas eu não tenho linhas que se encontram, então não seria um polígono. Aqui nessa figura eu tenho linhas que se encontram e não se cruzam. O que vocês acham? Anotem aí, ó. Aqui nós temos um polígono. Nessa figura aqui, que parece um peixinho, ó, eu tenho um quadrado, mas eu tenho aqui, ó, linhas que se cruzam. Então, não pode ser um polígono. E aqui? Eu tenho apenas uma linha aberta. E nessa figura? Tenho, ó, segmentos de retas, né? Que estão se encontrando, ó, e formando uma figura, um polígono, ó. Pode assinalar aí. E aqui na letra C? Também tem, ó, segmentos de reta que as linhas, esses segmentos, eles estão se encontrando. Então, eu também tenho um polígono, certo? Já anotaram no seu livro? Agora nós vamos responder a questão A, que está aí no finalzinho da página 16. Escreva as características que você identificou nos polígonos. Então, nessas figuras que nós assinalamos, o que essas três figuras têm de comum, de parecido uma com a outra? O que vocês acham? Ó, as figuras planas fechadas, ó, o que a gente identificou? Que as figuras planas fechadas são formadas por linhas retas que não se cruzam e que podem ter diferentes números de lados, certo? Então, pausa o seu vídeo e faz o registro aí no seu livro. Agora na página 17, atividade 18.3, número 1. A professora Luciana solicitou aos alunos que desenhassem em uma malha pontilhada alguns polígonos. Observem. Vocês já viram algum papel que ele é cheio de pontinhos, né? Esse papel pontilhado, ele é muito usado para fazer desenhos, né? E usado também nas aulas de matemática. Então, os alunos da professora Luciana fizeram todos esses desenhos aí nessa folha pontilhada. Vocês conhecem algumas dessas formas que estão aí desenhadas? Nós vamos falar agora sobre a quantidade de números de lados. Então, aí na sua página 17, nós temos algumas questões. Ó, letra A. Pinte de azul o contorno dos polígonos de 3 lados. E como eles são chamados? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos observar as figuras e contar a quantidade de lados. 1, 2, 3. Então, eu vou contornar de azul. Esse aqui tem 3? 1, 2, 3, 4. Então, vamos anotar aí todos que tem 3. Ó, esse aqui também, ó, tem 4. Então, não vai ser azul, ó. 1, 2, 3. E aqui no meio tem outra figura com 3 lados. Olhando para essas figuras, vamos pensar em como será que elas se chamam? Para respondermos aqui na letra A, como se chamam esses polígonos que têm 3 lados? São chamados de triângulos, pessoal. Triângulos, certo? Questão B. Volta um pouquinho. Pinte de vermelho o contorno dos polígonos de 4 lados. E como eles são chamados? Então, nós já tínhamos identificado, né? Este aqui, esse retângulo. Qual mais tem 4 lados? 1, 2, 3, 4. Tem mais algum? 1, 2, 3, 4 lados. Como se chamam essas figuras, pessoal? Que tem 4 lados, quadriláteros. Que tem quadri de 4, láteros de lado, 4 lados. Letra C. Pinte de verde o contorno dos polígonos com mais de 4 lados. Escreva os seus nomes. Aqui eu só encontrei uma figura que tem, olha só, tem mais de 4 lados, que tem 5 lados e que é um polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Como se chama essa figura de 5 lados, pessoal? Se chama pentágono, certo? Pode pausar o seu vídeo para registrar aí no seu livro.
Se você já terminou de registrar, ótimo. Se você não terminou, volta um pouquinho a videoaula, registra no seu livro, esqueça de fazer as correções para que os seus professores possam acompanhar o seu trabalho, certo? E por hoje é só e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!